Olá, queridos pais, tudo bem com vocês? Aqui é a Prof. Dani falando e quero dizer que você chegou a um passo da alfabetização do seu filho. E não somente a alfabetização, mas para que você, pai, mãe, possa conduzir com segurança esse processo de alfabetização. Juntamente, o seu filho vai desenvolver as habilidades socioemocionais, habilidades de estudo em casa e autonomia e rotina, aquela tão esperada rotina de estudos. Não vai ter mais aquela briga. Estuda, meu filho! Você vai estar desenvolvendo diariamente com ele essa rotina. E ele vai aprender para nunca mais esquecer. E ao final desse processo, 90 dias do nosso curso, a sua família vai estar completamente diferente. A sua sala de aula, a sua visão de alfabetização vai estar transformada, porque você vai estar conseguindo fazer as intervenções corretas para a alfabetização e o seu filho, a sua joia mais preciosa, vai estar lendo e escrevendo com autonomia. Mas eu tenho certeza que você quer desenvolver as crianças ao seu redor. E muitas vezes nós achamos que a alfabetização é só dos 4 ou 7 anos de idade. Sim, ela acontece normalmente nessa idade das crianças, mas devido a alguns percalços da vida, algumas crianças não conseguem se alfabetizar nesse período. Elas ultrapassam esse período. E se você está aí com o seu filho que já passou dos 7 anos de idade, ele já está com 9, 10 anos de idade e não se alfabetizou, eu tô aqui para te ajudar, para fazer esse processo de alfabetização com aquela segurança que está faltando, para finalizar isso. Olha, você chegou no lugar certo para nós conseguirmos te ajudar. Então, vem com a gente que ao final desses 90 dias, você vai estar aí com o seu filho que já passou da idade de alfabetização, ele vai estar lendo e escrevendo. Olha, mas ainda não é para mim. Eu não acredito nessa metodologia de cursos online, tá todo mundo fazendo, tá todo mundo vendendo. Para uma criança, prof, para mim, pai, mãe que não sou professor, não, isso é para professor. Eu quero dizer que é para você. Esse curso é para você, pai e mãe que quer ensinar o seu filho. Sabe por quê? Ela sabe que eu acredito que todo pai e a mãe pode ensinar o seu filho. E você vai dizer assim, como que essa professora está dizendo isso? Será que algum pai e alguma mãe já ensinou o filho? Sim, já ensinou. Eu comecei esse processo de alfabetização com uma família que disse assim, impossível a minha filha se alfabetizar online. E eles disseram, não, prof, não tem como. Como que isso vai acontecer? Olha só, tá distante, a minha família tá num momento diferente e eu preciso ensinar minha filha, tem que ler. Eu disse, eu vou te ajudar. Eu dei a segurança e o apoio para essa família. E quem sabe é isso que você está precisando, dessa segurança, desse apoio, desse auxílio. Porque quantas vezes você já se sentiu sozinha nesse momento de ensinar o seu filho, de educar o seu filho? Mas lembra, as primeiras coisas que ele aprendeu, quem foi que ensinou? Foi você. Foi você mãe, foi você pai, foi você que ensinou, que estava ali nos primeiros passos, nas primeiras palavras. E foi o que eu disse para essa família. Vocês não estavam ali nos primeiros momentos de desenvolvimento do seu filho? E a família disse sim, nós estávamos. Então, por que não seguir rumo ao ensino, à educação do seu filho e agora ensinar ele a ler e escrever? Olha que satisfação, você mãe ensinando o seu filho a ler e escrever, você dizendo, olha, o meu filho faltava um pouquinho, mas eu conheci uma professora que me ajudou, que me deu apoio. E como que foi? Foi na metodologia online. Eu assisti às aulas, o meu filho assistiu às aulas e aí nós chegamos. Eu disse assim para essa família, vamos lá então seguindo as orientações. E eu lembro de uma das nossas conversas que ela disse assim, hoje nós saímos de carro e a minha filha foi escrever, ia falar casa. E ela disse, mãe, casa é o C e o A, o Z e o A. E
A mãe respondeu: é isso mesmo. O pai olhou para o lado e disse: como que tu está ensinando errado para nossa filha? Olhou, meio que quis reprovar a mãe naquele momento, né? Mas a mãe disse: calma, que nós vamos assim. Quando eles chegaram em casa, a mãe explicou que estava sendo orientada para que quando a criança fizesse as suas hipóteses de escrita e de leitura, mesmo assim falando, que são as primeiras hipóteses da consciência fonológica, a criança vai reconhecer que o que ela fala tem um som, ela vai decodificar esses sons e reconhecer. Ela reconheceu o som do Z. A mãe disse: olha só, ela escreveu casa. Ela lembrou do som da letra Z que eu tinha ensinado. E nós vamos ir ampliando esse conhecimento dela a cada dia. E ao final do processo, a família estava extremamente feliz com o resultado. A minha aluna, né, estava lendo e escrevendo com as intervenções corretas que a mãe deu naquele momento. E é difícil você visualizar. Como, prof, mas você é prof, você já sabe o que fazer, você vai desenvolver. Agora eu vou contar para vocês uma coisa, que nem sempre eu fui professora. É mesmo, eu nem queria ser professora. Mas você deve estar pensando assim, ela é uma professora nata, ela nasceu para fazer isso. A primeira coisa que eu não queria ser era ser professora. A minha mãe era professora, a minha irmã decidiu, a minha irmã que é mais nova do que eu, já sabia no ensino médio que queria ser professora e eu disse, longe de mim ser professora. Mas eu nem sabia que eu já estava trabalhando com aquilo, com ensinar crianças lá na minha denominação religiosa, eu já estava trabalhando com isso e eu decidi trabalhar em um banco, trabalhar na área administrativa e o meu sonho era, sabe ser o quê? Uma businesswoman e gerenciar pessoas. Eu queria desenvolver pessoas e eu cheguei onde eu queria. Desenvolver pessoas, desenvolver crianças. Olha que coisa mais linda. Esse é um processo de desenvolvimento melhor que existe. Mas como que eu cheguei lá? Será que você não vai se reconhecer comigo nesse momento? Como eu cheguei? Que fez a minha mudança de carreira, essa transformação? A primeira transformação na minha mudança de carreira foi quando eu engravidei. E aí eu percebi, lembrando da minha infância, mas percebendo ali as minhas colegas de trabalho, quando chegava o tempo de férias escolares, era um desespero. Eu não estou falando isso para você mudar a sua carreira, não é isso. Mas eu quero que você se identifique no processo de ensinar o seu filho, no processo de se colocar à frente da criança como principal professor dela. E as mães ficavam ali desesperadas querendo férias no período escolar. Depois tinha ainda o recesso de julho. Mas eu fiquei pensando assim, como que eu não sofri isso na minha infância? Porque eu não me lembrava desse desespero da minha mãe. A minha mãe passava comigo as férias, nós íamos sempre viajar no período de férias. Foi quando eu me dei conta de que a minha mãe era professora e ela tinha férias junto comigo sempre. Então, no período de férias grande, né, as férias de janeiro e fevereiro, mais ou menos, a minha mãe estava conosco. E nas férias de julho também a minha mãe estava conosco. E eu fiquei pensando naquilo antes de dar o ponto de virada na minha vida. E aí eu resolvi engravidar. Quando eu resolvi engravidar, vieram esses primeiros desafios da vida profissional para que tirasse ali a licença maternidade, ficasse mais perto da minha filha e eu percebi que a pedagogia, o ensinar crianças, me faria ficar mais perto da Beatriz. O primeiro momento foi para ter tempo com a Beatriz nessa mudança. Mas depois eu percebi esse amor em ensinar as crianças. Esse amor em ensinar ela, a minha filha. A minha primeira aluna foi ela e é ela.
a minha primeira aluna, aquela que eu desenvolvi desde o meu ventre, a minha barriga, aquela que ouviu a minha voz. E por que não desenvolver outras crianças? Por que não ajudar outras mães, outras famílias a desenvolver os seus filhos? E nesse tão temido processo de alfabetização, nesse processo em que nós nos sentimos sozinhas e sem apoio. E eu decidi ensinar crianças, ensinar e desenvolver e orientar pais e mães nesse processo de alfabetização. E ainda mais esse processo, ele aconteceu quando eu trabalhei a primeira vez com crianças em uma escola. Eu fui ali, me apaixonei pela alfabetização. Me apaixonei pelo jeito em que a professora que eu estava auxiliando ensinava os seus alunos. E ela vibrava e se animava a cada aluno que estava lendo. E eu estava ali experimentando junto com ela esse desenvolvimento. Eu estava ali auxiliando ela nesse processo. E eu estava ao lado de um aluno atípico, de um aluno que precisava desenvolver a alfabetização. E eu lembro, uma das minhas memórias da adolescência foi quando a minha mãe saiu correndo dizendo assim: eu tenho um aluno que está lendo. E esse aluno era um aluno atípico também. Era um aluno que precisava de um desenvolvimento mais junto, ali mais ligado. E a minha mãe dizia assim, quando eu conversei com aquela família, eu fiz as intervenções, eu falei com aquela família, aquela criança foi e se desenvolveu. Existem duas partes no processo de alfabetização, é a escola e a família. E essas duas partes, elas andam juntas para que o quebra-cabeça possa ser finalizado, para que ele possa ser encaixado. Nós precisamos unir forças entre escola e família. Você esteja pensando, ainda falta uma peça aqui, uma peça ali, mas a peça que está faltando, quem sabe, está aqui com a gente. Você precisava seguir esse caminho, esse trajeto de alfabetização junto entre a escola e o seu filho. Você precisava se colocar à frente desse processo e dizer assim: eu posso ajudar o meu filho, eu posso desenvolver as crianças, eu quero fechar esse quebra-cabeça. Eu sou a peça que faltava. Agora que você já está compreendendo as fases desse processo do nosso curso, eu quero dizer que existe a chance de você aprender de uma forma mais intensa e se aprofundar sobre esse assunto. Como que eu vou me aprofundar sobre esse assunto? Você vai se aprofundar nesse assunto aqui no nosso curso Estuda Meu Filho. Por que nós escolhemos esse nome? Eu quero dizer para você que não vai ter mais aquele estuda meu filho, aquela briga. Depois que a criança lê e escreve com autonomia, ela desenvolve todas as suas habilidades. Aqui no nosso curso, ele é um curso 100% online. Você já vai ter acesso imediato às aulas. No nosso curso, você vai acessar numa plataforma de maneira, já você vai receber um e-mail da nossa equipe com o seu acesso, o seu e-mail, seu login, sua senha, para que você possa já visualizar as nossas aulas. Mas o que tem nesse conteúdo? O que eu vou aprender? Como vai ser? Eu vou contar para vocês que esse é um conteúdo exclusivo. Não tem ninguém que ensine deste jeito. Nós temos aulas para você, pai, mãe, específicas para você, adulto, educador. E também temos aulas para as crianças. Olha só que coisa boa. As duas coisas unidas, aulas para você, adulto, e aulas para as crianças. Além disso, nós temos um material para aplicação dessas aulas. O material didático vai ter ali atividades, conteúdos, para que a criança possa fazer e se desenvolver. E o que tem nessas aulas? Então, as aulas para você adulto tem a explicação que a sua casa é a primeira escola do seu filho. Aprendizado diário, desenvolvendo as habilidades. O que uma criança precisa para desenvolver as habilidades de leitura e escrita?
pré-requisitos para a vida escolar. Quais são os pré-requisitos? Será que o meu filho já atingiu esse nível? Será que ele tem os pré-requisitos para iniciar o processo de alfabetização? O que é a fase pré-escolar? Os primeiros anos da escola e dê a devida importância dos primeiros anos da escola, aprendendo a ouvir. O que faz a diferença? Porque a criança precisa aprender a ouvir. O que ensinar primeiro? Agora você vai ter aulas que vão ser para você e para a criança. Os sons das vogais. Como ensinar esses sons das vogais? As consoantes de um jeito mais fácil. E quais são essas consoantes? As consoantes um pouquinho mais difíceis e suas múltiplas sonoridades. Também os dígrafos, o C cedilha. Junta tudo e lê que vai dar certo, utilizando a leitura na vida diária. E ainda uma aula de matemática, para como ensinar a matemática, desenvolver o início da matemática na vida do seu filho. Não é completo? Nós não temos um curso completo e diferenciado para você? Ah, mas então, eu não tenho tempo, como que eu vou aplicar essas aulas? É muito difícil para mim, eu não tenho didática, mas e o meu filho? Sim, você consegue. Essa mãe que eu contei a história para vocês, ela também me disse isso, que quem sabe ela não ia conseguir, mas quando ela viu, ela percebeu que estava no caminho certo e ela sentiu as minhas orientações, colocou em prática diariamente, fez toda a diferença. Então não coloque desculpas. A vida do seu filho é a mais importante para você. Ele não é a sua joia mais preciosa e você pode desenvolver ele. É para o futuro, é para a vida dele. A leitura, ela é um processo para a vida do seu filho. Você está aqui com a gente, mas, prof, eu ainda não me senti seguro com isso. Eu posso dizer que nós temos provas que essa metodologia dá certo. Eu não estou me sentindo segura ou seguro ainda nesse momento. Como desenvolver a alfabetização? Dá certo sim, gente. É só você seguir os passos. Muitas crianças já foram alfabetizadas através da minha orientação, através da minha metodologia. As crianças, elas se desenvolvem conscientemente a leitura e a escrita. Elas estão ali fazendo questionamentos, desenvolvendo vocabulário. Eu tenho depoimentos de mães que estão dizendo e desenvolvendo seus filhos. De maneira como? Em casa, junto, elas colocaram as aulas, elas assistiram, fizeram ali os direcionamentos corretos para desenvolver a alfabetização do seu filho. Olha, mas eu não sei se isso ainda vai dar certo. Olha, eu quero dizer para você que nós temos ainda bônus especiais para você. E eu preparei para você que chegou até aqui e está aqui junto com a gente. Eu preparei alguns bônus especiais para que você pudesse continuar e dizer assim: eu me senti agora seguro. Agora eu vou com certeza acessar e clicar no botão quero me inscrever. Você vai fazer a sua inscrição e logo depois que você fez a sua inscrição, você vai receber o meu e-mail e esse bônus é imperdível. Nós vamos ter encontros ao vivo, eu e você. Durante esse processo dos 90 dias, nós vamos nos encontrar para que você possa tirar as suas dúvidas. Eu vou também trazer conteúdos para que você possa aprender mais sobre esse processo de alfabetização. E esses esclarecimentos que você tenha ou que você queira conversar, falar, você vai me encontrar durante 90 dias. Nós vamos ter encontros e desenvolver a alfabetização das crianças ao seu redor. Eu quero lembrar você que para você entrar nessa turma que faz a diferença na vida das crianças, você pai que quer fazer a diferença na vida do seu filho, basta você clicar no botão quero me inscrever. Você vai fazer parte dessa turma de pais, mães que quer filhos alfabetizados. E
quem são os primeiros professores dos nossos filhos? Somos nós, pais, nós que estamos desenvolvendo diariamente os nossos filhos por completo. Essa oportunidade é para você que vai estar acessando aqui e se inscrevendo. A minha equipe vai fazer um contato com você via e-mail para que você possa garantir a sua vaga nesses encontros que nós vamos ter, nesse bônus que você acabou de receber. Aqui você vai fazer parte dessa equipe de pais que têm os filhos protagonistas do seu sucesso, protagonistas do seu futuro. Quem não quer um filho de sucesso? Eu quero sucesso para minha filha, felicidade. Eu quero que ela se desenvolva completa. Quero que ela desenvolva todas as suas habilidades. Se você não se inscrever, você vai perder esse benefício de estar com a gente, também desenvolver a alfabetização. Aqui você vai aprender, além de você ser pai, você vai ser um aluno e vai ser um professor. Você vai desenvolver as suas habilidades. Aqui você tem chances de aumentar o desenvolvimento escolar do seu filho. Venha conosco neste mundo de pais que querem ser protagonistas e desenvolver o protagonismo do seu filho. Eu espero você e também agradeço porque você esteve comigo até aqui.